Sextos anos, galerinha do meu Brasil! E aí, vocês estão com frio? Hoje, segunda-feira, 2 de agosto, dia de língua portuguesa em casa. Muito bem, nós vamos fazer uma atividade muito gostosa. Para a professora Kátia, toda atividade é gostosa. É mais ou menos isso, mas aquelas que são gostosas, que eu sei que vocês vão gostar, eu comento. Nós vamos usar nesta semana, tá? De 2 de agosto, para vocês que estão aí em casa fazendo atividade, nós vamos fazer, ou melhor, nós vamos utilizar a apostila 2, o livro 2, páginas 17 a 21 e mais o nosso caderno, ok? O que nós vamos ver? Nós vamos ver o uso dos porquês e vamos fazer uma interpretaçãozinha de texto que nós temos nesse material. Vamos lá? Como assim o uso dos porquês? Por quê? Por quê? Por que nós temos que fazer lição? Porque é obrigação do aluno. Vamos lá então? Aqui, página 17. Escrevendo e aprendendo. Bom, na apostila de vocês, aí na página 17, nós temos aí 4 porquês, ó. Porquê separado, sem acento. Porquê junto, sem acento. Porquê separado, com acento. E porquê juntinho, com acento. Observe como os diferentes porquês foram empregados nesse trecho do diálogo entre Dona Marilis, né, a professora democrata, lá da crônica que nós lemos, e um dos seus alunos no texto na escola. Acho que não deve, respondeu baixando os olhos. Por quê? Porque é melhor não usar. E por que é melhor não usar? Porque minissaia é muito mais bacana. Então, veja que nesse trechinho aqui da crônica, nós temos os 4 porquês. O separado com acento, juntinho, separado sem acento, juntinho. Enfim, não, temos 3 aqui, né? O porquê juntinho com acento não entrou aqui. Só que nós temos alguma regrinha para usar esses porquês. E são fáceis essas regrinhas de cada um deles, não é? Não sei se vocês já sabem as regrinhas, mas nós vamos recordar. Aí na página 18 tem essa explicação, não é? E aí eu fiz o quê? Para facilitar a vida dos alunos dos sextos anos. Tcharam! Eu fiz um resuminho de cada um deles. Vamos copiar? Aqui, ó, anotando. Não tem isso na apostila. Então, vocês podem anotar no caderno. Então, vocês vão colocar assim no caderno. Pausa o vídeo aí. Pausou? Tá, pegou o caderno? Então, vocês vão colocar assim, uso dos porquês. Colocou o uso dos porquês, aí vocês vão anotar essas regrinhas que eu vou explicar para vocês agora. Por quê? Olha lá, por quê? Para que vocês tenham uma explicaçãozinha mais, não que a apostila traga difícil, mas uma explicação mais gostosa de lembrar, né? Vamos lá? Bom, quem falou que porquê para pergunta separado e porquê junto é para resposta, errou? Não errou. Mas nós temos umas pegadinhas do porquê separado e sem acento. Então, nós temos que... Vocês já pararam para pensar? Sempre falaram pra gente que o porquê, olha só aqui, ó, o porquê separado é só para pergunta. O que é pergunta? Quando tem o ponto de interrogação. Tá. Vocês já pararam para pensar que ele aparece também no meio dos textos separadinho, sem ter a ponto de interrogação? Ele aparece realmente. Por quê? Porque ele indica dúvida. Quando eu quero deixar uma dúvida e não traz para mim a resposta daquela dúvida, eu uso o porquê separado, com interrogação ou sem interrogação. Ah, professora, sim, Salabim. Para perguntas, né? Isso a gente já sabe, com a interrogaçãozinha. E no caso de indagações, o que são indagações diretas ou indiretas? Na verdade, são as perguntas, quando nós trazemos dúvidas, perguntas diretamente, que é com a interrogação, ou quando a gente deixa indiretamente uma pergunta. Como eu deixo indiretamente uma pergunta? Olha só o exemplo aqui que vocês estão copiando aí, né? Por que separadinho você está assim?
Isso aqui não está trazendo uma dúvida? Estou com uma dúvida. Por que será que ele está assim? Eu não estou perguntando diretamente para ele. Por que você está assim? Então, é porque separado. O porquê separado e sem acento também traz... Olha aqui, porque eu estou mostrando para vocês que é uma indagação indireta. Ó. Não sei por que você está assim. Quando eu falo para a pessoa assim, não sei por que você está assim. Eu não tô, a pessoa não tô indiretamente pedindo para ela responder por que ela tá mal. Aí a pessoa fala, então, é que eu tô com frio, né? Então, o que acontece? O porquê separado e sem acento, ele vai existir ou nas perguntas com interrogação, né? Que traz aquela dúvida, alguém tem que me responder. Ou ele está nas perguntas sem a interrogação. Uma pergunta sem interrogação existe, que são aquelas perguntas indiretas, que no textinho, né, no enunciado como esse aqui, ó, mostra para mim uma dúvida do que está acontecendo, que indiretamente alguém vai me responder, tá? Aí nós temos também o porquê, agora vamos para o próximo, separado e com acento. O porquê separado, ele tem características, ou melhor, tem a característica de ser uma pergunta, não é verdade? Seja ela direta com a interrogação, seja ela indireta sem. Tá. E se o acentinho, esse acento aqui, é o porquê que está na pergunta, na indagação e é no final da frase. No final do enunciado, né? Esse porquê aqui, ó. Vamos pôr todo mundo os exemplos para cá aqui. Você está assim por quê? Ó, eu só troquei o porquê que estava no início desse, eu coloquei aqui no final. Sabe o que eu falo para os meus alunos? E vou falar para vocês? Sabe por que tem acento aqui no final? Para a interrogação não cutucar ele, ó. Aí coloca um chapéuzinho. Né? Pra gente lembrar. Então, por quê? Tem uma pergunta. Não é uma pergunta aqui, ó. Você está assim por quê? Já sei que ele é separado. Mas ele tem acento ou não tem? Tem acento, porque ele está no final. Ele está juntinho com a interrogação aqui. Então, eu coloco um chapéuzinho. O que é o chapéuzinho? Um acento circunflexo, tá? Então, por que separado? Sempre nós vamos usar para as dúvidas, perguntas, sejam ela direta, com a interrogação, ou indireta, sem a interrogação, tá? E com acento, é quando ele está no final de uma frase, de uma oração, de um enunciado, no caso. Tá bom? Não paramos por aí. Agora nós temos o porquê que está juntinho, ó. Juntinho. E aqui também juntinho. Juntinho sem acento, juntinho com acento. Vocês vão ver que é babado aqui, que fácil de entender. Se o porquê separado é para pergunta, se alguém pergunta para mim, por que você está assim? Eu vou ter que responder. Não vou? E vou usar o porquê na resposta. Porque eu vou falar na minha resposta a causa. Eu vou explicar. Olha, pus 2 vezes resposta aqui. Vamos apagar para ficar 2, né? Apagar aqui. Ui, ai, ai, que eu fiz. Aí. Aqui. Então, o porquê juntinho, ele vai trazer a solução. Ah, lembrei o que era a palavra que eu escrevi 2 vezes resposta. Vai trazer a solução da pergunta. A resposta, a causa, a explicação. Então, olha aqui, ó. Eu estou assim porque você é muito especial. Aqui, eu estou assim porque você é muito especial. Tá trazendo alguma dúvida? Tá perguntando direto ou indiretamente? Não, está mostrando, está explicando por que eu tô assim. Então, é juntinho. O porquê junto e com acento, esse é facinho. Quando você tem, né? Quando você consegue ali, ele tá no meio, ele geralmente, gente, ele fica no meio, tá, do enunciado. Ele não começa, dificilmente ele termina o juntinho com acento. Mas, como que eu sei? Eu sei que ele vai trazer para mim uma dica muito fácil. É eu substituir por o motivo. Como assim, professora? Olha aqui. Se eu fosse colocar o porquê com acento no de cima, eu tiro esse porquê daqui e ponho com acento.
Aí eu vou substituir por motivo. Estou assim, o motivo, você é muito especial. Parece que a gente tá falando de soquinho. Não tem coerência. Olha esse daqui, agora aqui embaixo, ó. Eu entendi o motivo de você estar assim. Consegui substituir o porquê por motivo. E outro detalhe que eu vou contar só para vocês. Ele sempre vai ter o artigo o. E vai estar sempre começando com o. Começando. O vai estar antes dele. Se o o tá antes dele, na hora você vai lembrar. Dá para substituir por um motivo. Se deu, é o porquê junto e com acento. Difícil? Não é. Então anotem aí. Lembrando, porquê separado é para perguntas, dúvidas, indagações com a interrogação ou sem interrogação. O porquê separado com acento é para tudo isso que eu falei, só que ele vai no final junto com a interrogação. Juntinho, porque juntinho é para trazer a resposta, está trazendo a solução, a explicação de algo. Juntinho com acento eu substituo por o motivo. Vamos fazer o exercício para a gente ver? Vamos aqui na apostila, página 18? Olha só, tem 2 exercícios. Vocês vão completar qual porquê é aqui, da explicaçãozinha que eu acabei de passar para vocês, tá? Na 2, vocês vão completar com o porquê. Por exemplo, aqui, ó. Por que você sorri azul? Aqui tá trazendo uma pergunta, uma solução. Dá para pôr um motivo? Tá no final? Dá pra gente pensar bem aí, tá? Então, vocês vão fazer da página 18 a 1 e a 2. A 3, vocês não vão fazer a 3 da apostila. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a 4, tá? Deixa eu pegar, eu vou pôr eu aqui embaixo, aqui, mais pra cá. Aí, tá bem na frente. Aí. 4. Elabore 2 perguntas para um adulto. Pode ser para mãe, para avó, para tia, para irmão, tá? Em que a expressão porquê inicia. Então, vocês vão perguntar porquê, como se fosse uma entrevista. Aí vocês vão pedir, né, logicamente, que a pessoa vai responder. Você vai perguntar, ela vai responder. Verifique se a pessoa que você perguntou argumentou sua resposta. O que argumentou sua resposta? Tipo, você pergunta assim, por que você estudou até a faculdade? Aí se a pessoa falar assim, mas por que você quer saber da minha vida? Isso é argumentar, né? Você observe. Aí você vai fazer o quê? O diálogo de vocês vão colocar aqui. Ah, mas ela não argumentou, professor. Ela já respondeu que ela fez faculdade porque ela quis um emprego bacana. Ou, por que você comprou um carro novo? Ela já respondeu, porque eu gosto de carro novo. Tá? Vocês vão colocar aqui. Se a pessoa argumentar, o que é argumentar? Ela não vai trazer a solução da sua resposta, ela vai fazer outra pergunta em cima. Tá bom? Então, vocês vão escrever aqui esse diálogo de vocês. Qualquer assunto, vocês escolhem o assunto, a pessoa que vocês queiram perguntar. Quantas perguntas, professora? Pode ser 2, tá? Não precisa ser um montão. 2 só para a gente ter a pergunta, resposta. Pergunta, resposta. Ou pergunta, argumentação. Pergunta, argumentação. Tá? Belezinha? E aí? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Olha que bacana. Antes de a gente ir pro caderno. Essa tirinha não tem na apostila de vocês, mas só para vocês, eu separei aqui para vocês verem o uso dos porquês. Ó, tem um aluninho aqui, né, uma criança, perguntando para um adulto. É mais ou menos o que faria no exercício 4, mas não é para copiar, né? Ó, por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Olha aqui, ó, o motivo eu não sei, ó. Por que é separado? Fez uma pergunta. Então, por que usou separado? Porque não é junto. Porque não é junto. Ó, tá respondendo. Aí ele pergunta, mas por quê? Tá perguntando de novo, perto da interrogação, separado com acento. O motivo eu não sei, o porquê eu não sei. Então, usou os 4, né? Tipos aí, os 4 porquês. Só pra gente descontrair um pouquinho pra vocês verem aí, professora. É difícil? Não é difícil, não. Então, nós vamos fazer, voltando aqui, ó, página 18, 1 e 2, não faz o 3,
Na página 19, faz lá as perguntinhas em casa. Se tiver dúvida, me chama, tá? Me chama aí, sexto A e sexto B, sexto C, chama a professora Elisa. E vamos lá. Aí vocês vão fazer o quê? No caderno, depois que vocês fizeram aquela explicaçãozinha que eu passei para vocês, aí que falei essa explicação aqui, ó, que ia ajudar vocês muitão, vocês vão escrever embaixo uso dos porquês atividade. Complete com porquê separado, sem acento, porquê separado, com acento, porquê junto e porquê junto, com acento. Tem aí até a letra I. Vocês vão copiar e vão completar. Vamos mandar fotinho da apostila? Sim. Vamos mandar fotinho do caderno? Sim. Então, no caderno é somente esse exercício, tá? Vai fazer o exercício 1, 2 e 4 da apostila, página 18 e 19, e essa atividade do caderno, para os porquês, tá? Fica bem craque no porquê, certinho? Depois, nós vamos voltar na apostila, na página 19, tem aí um romance. É uma história de um menino que conta como foi sua experiência nos primeiros anos da escola. A escola onde ele esperava aprender a ler. Ele nos conta como essa escola, né? Como era essa escola, como era sua professora, como acontecia o ensino. Mas o que será que aconteceu com ele naquele lugar? Foi lá que ele aprendeu a ler? Vamos ler então aqui o romance? Vamos ler o texto? Vocês vão ler o texto aqui que está na página, então, 19, 20. Vão responder o explorando, né? Número 1. Olha o porquê aqui, ó. Por que o menino se achava inferior? Aí a minha resposta, se eu pergunto com o porquê junto, a minha resposta vai ser com o porquê. Opa! A Pro errou aí. Se eu pergunto com o porquê separado, olha aqui na perguntinha o porquê separado, a minha resposta é com o porquê junto, tá? Então, porquê, vou respondendo. 2. Como era a escola que ele estudava? Vocês vão ver no texto como ele descreve essa escola que ele estudava. Na página 20 e 21, nós temos aí as questões ainda do Explorando o Texto. A número 3. Opa! Aqui, 3. No começo do primeiro parágrafo e no final do terceiro, o menino fala sobre um problema que o incomoda. O que incomoda ele? Vocês vão contar qual é o problema que deixa ele incomodado. 4. Quem é o narrador do texto? Quem que conta a história? É o menino? É o professor? É o pai do menino? É o narrador que observa de longe, fica só observando e contando? Alguém que não fala quem é, mas ele está fora da história contando. Quem será? Ou será que é o próprio menino? Né? Quem está contando essa história? 5. O 5 está na página 21. Considere a leitura que fez e responda. Você acha que o texto já terminou? Será que terminou a história? Será que tem continuação? Né? Aí tem uma dica aqui, ó. Olha aqui, ó. Fragmento 1. E pelo que vocês lerem, vocês vão ver. Será que tem mais coisa para acontecer? Né? Na página 21, né, nós temos aqui, ó, conhecendo o gênero textual. Só para vocês não esquecerem. O que é gênero textual? Nós já vimos poema, nós já vimos a crônica, nós já vimos, vocês já viram a ficha, né? Gênero textual são estruturas, tipos de texto, estruturas diferentes de textos. História em quadrinhos é um gênero textual, ou seja, um tipinho de texto com uma estrutura diferente, que conta uma historinha, só que de forma diferente, por exemplo, a história em quadrinhos. E nós temos, né, as narrativas. O que são narrativas? São histórias narradas. O que é narrar? Narrar é contar. Olha aqui, ó. Vamos grifar? Eu vou pegar aqui o meu... Aqui eu vou grifar, ó. Narrar, ficou bem fininho, vou deixar ele mais bonitinho aqui. Narrar, aqui, é contar uma história. O que é contar uma história? Né? Quando eu vou contar uma história, eu preciso de alguns elementos para essa história ficar bacana e compreensível, né? Para que esse gênero textual que nós temos aí, que
a crônica, o romance, que eu já vou explicar para vocês agora isso que é. Por que romance aqui? Né? São histórias que são narrativas, que são contadas. Tem várias narrativas. Tem as narrativas que nós chamamos de romance, de contos, no caso, a crônica, que são histórias contadas, né? Que tem alguém que conta, que narra. E nessas histórias tem quem conta, quem narra, que é o narrador. Tem o tempo, olha só, esse quadrinho não tem na apostila, mas vocês podem anotar. Temos o tempo que fala quando aconteceu há muitos anos atrás, ou no mês passado, ou quando eu estava na escola, como aconteceu esse último texto aqui. Espaço é o cenário onde tudo acontece, o ambiente. Na crônica na escola, qual foi o cenário, o espaço que aconteceu? Não foi na sala de aula? Sim. Esse outro trecho, esse fragmento do romance, onde foi? Então, para a narrativa, ou seja, para eu contar uma história, eu preciso de quem está narrando, seu próprio personagem que participa, se alguém que está fora, só observando e contando. Preciso que tenha um tempo. Para quem está ali ouvindo, fala, nossa, isso aconteceu lá atrás, há muito tempo. Ou aconteceu esses dias atrás. Preciso, porque eu estou contando uma história. Onde aconteceu que é o cenário? Tem que ter personagem, alguém tem que fazer as ações acontecerem na história. Alguém precisa ter aquele clímax, né? O que é o clímax? É o momento tenso da minha história, não é verdade? Não só tenso, mas um momento mais de humor, um momento de expectativa, não é verdade? E o enredo? O que é o enredo? O enredo é o tema em si em que a história se envolve. Né? No caso da crônica na escola, o enredo foi o quê? O uso do uniforme, não foi? A decisão do uso do uniforme. Então, o enredo nada mais é qual é o assunto que vai ser discutido, que vai ser contado, que vai ser narrado. Então, para uma narrativa, para uma história, narrativa é a mesma coisa que história, tá? Para vocês entenderem aí. Então, quem narra, conta uma história, tá? Eu preciso quem narre, quem conte essa história, quando aconteceu, onde aconteceu, quem estava lá e o que aconteceu, E a narrativa, ela tem o início, onde você apresenta os personagens, o lugar, quando aconteceu, você faz aquela apresentação. A narrativa também tem o meio. O meinho dela é onde eu começo a trazer algum conflito. Conflito pode ser uma briga, conflito pode ser uma situação que você fique na expectativa, não precisa ser só briga. Eu começo a trazer o clímax, aquele momento de falar, meu Deus, e agora? E agora? E agora? E agora? E o fim é o desfecho, como tudo vai acabar, como essa história vai terminar, não é? Então, agora só para vocês entenderem, o romance aqui, ó, olha aqui, ó, romance, né? O romance nada mais é que uma narrativa. O que ele traz de diferente? Todo mundo pensa que romance é situação romântica, de amor. Não, romance nós podemos entender que são narrativas longas, tá? E o que difere da crônica que nós lemos na aula anterior? É que a crônica ela é bem mais curtinha, né, do que um romance, e a crônica ela traz especificamente fatos do cotidiano. Não é? E os personagens eles estão envolvidos em situações do dia a dia. No romance pode ser que sim, também pode ser que não. Só que o romance ele tem uma característica muito clara, que são narrativas, não é? Extensas. Por isso que fala, minha vida é um romance. Não é que minha vida é cheia de coraçãozinho de amor. Não, é que minha vida tem uma longa história. Tá certo? Então, por isso que aqui nessa questão, pergunta, na questão 5, na página 21. Você acha que o texto já terminou? Já tem uma dica da resposta. Tá certo? Um grande beijo. Até semana que vem. Façam atividade, mandem. E tem o caderno para fazer. Dúvidas? Nos chamem. Até, fiquem com Deus e com saúde.